gente, tudo bem? Live hoje sobre casamento, recasamento. Vou aguardar o pessoal entrar. Oi, gente. Oi, Gui, tudo bem? Legal que tu tá aqui. Vamos mandar aqui pro pessoal. Tudo bem? Paulo já entrou, muito bom. Esperar o pessoal entrar aqui. Gente, já vão encaminhando aqui embaixo, na setinha, que vai ser uma live sério. Eu vou até falar do Paulo antes dele entrar, porque senão eu vou ficar com vergonha. Gente, o Paulo pra mim, no momento, é o melhor Insta, assim. Ele traz as informações com a força do masculino, né? E normalmente a gente vê muito cuidado com tudo, e não, ele traz a força e a verdade com uma leveza ao mesmo tempo, assim, que eu não sei explicar. Oi, Rose. Ai, obrigada. Então, eu tô muito feliz por ele ter aceito. E vai falar de um assunto que eu vi numa live dele. Já aceitei ele aqui, vamos esperar ele entrar. Oi? Oi. Peraí. Ganhei meu dia, tu me apresentando como o melhor Insta. Ai, eu tô viciada, tu já é a primeira bolinha que fica ali, porque não sei, eu tô adorando, tá deixando até o meu trabalho mais leve, né? Ai, que Algumas bom. coisas que tu traz assim, que eu meio me cobro um pouco, né? E tem deixado mais leve, assim, tá muito bom. E o É pessoal verdade. sabe, porque tu deve ver também, porque eu compartilho um monte de coisa tua no meu story, né? Que eu Aham. acho muito importante. E Não deixa todo mundo feliz, né? Isso não acontece. não, né? Até uma vez tu postou algo, agora eu vou perder seguidores. E aí eu tinha repostado esse, um monte de gente veio, achou engraçado, né? Tua, é isso e fazer o quê? Agrada quem precisar, quem não precisar, paciência, né? E a constelação é isso, né? Agora acabei de fazer um post lá bem meio polêmico, talvez, sobre a sexualidade. Esse final de semana eu estava falando E eu sobre a gosto de ti sexualidade. por isso, porque tu traz o polêmico, né? E de uma forma que todo mundo tem dedos e dedos para falar, tu não, é assim e deu, né? Então, é bem Fico franco, feliz. Fico bem a forma feliz. masculina e direta de ser, né? Ah, que bom, que bom. Obrigado por me convidar, né? Obrigado por Ah, estar aqui, imagina. falar sobre um tema tão importante, tão essencial nesse momento que a gente vive. Então, já falando aí, né? Essa live eu convidei com esse tema porque quando eu assisti a tua live sobre isso, eu pensei, gente, né? Todo mundo precisa saber, porque é muito importante, né? A questão da gente mudar ao longo da vida, e de fazer, né? Isso tudo que Uhum. tu vai explicar hoje um pouquinho, trazer um pouquinho da tua visão aí. Aham. Primeiramente, de novo, gente, sério, compartilhem aqui com quem vocês Ó, nós só vamos tiver começar o aí na tema lista. mesmo quando tiver 100 pessoas aqui, hein? Então compartilha. Isso aí, isso Compartilha. aí. Ó, tem um monte de gente lá do Paulo Deixa eu já Pimon que está vindo encaminhar. aqui. Que legal. Me digam de qual É, cidade vocês estão. bastante Eu gente tinha adoro perguntar as ativado. cidades, porque de repente tu vê que tem gente do outro lado do mundo junto com a gente. É, Essa coisa da pandemia ajudou muito esse senso de unidade global. Eu sinto que a gente está numa unidade muito maior do que como a gente nunca teve, assim, né? Eu fico muito feliz nesse é aspecto. verdade. Eu sinto que boas mudanças vêm por aí. Eu tenho essa esperança. Sim, também. Ó, bastante gente aqui de Santa Tá, Catarina. E Ibirama, Porto dois Alegre, manezinhos, Curitiba. né, Paulo? Então, Somos coisa raridade. boa. Eu nasci aqui, mas meus pais são de fora, né? Meu pai é de Blumenau e minha mãe é do interior de São Paulo, Araraquara. O meu pai é de Ratones aqui, bem manezinho.
Ah, que coisa legal, que coisa Minha boa. Ó, mãe é de gente de Tubarão. Portugal, Fortaleza, Nova Prata, Rio Grande do Sul. Que excelente, que excelente. Eu estou dando um curso para as mulheres sobre os homens, é muito interessante. Nesse curso, está terminando amanhã, na verdade. Tem mulheres aqui do Homem Inteiro para Mulheres, dá um oi aí. E aí tem uma turma muito legal de 67 mulheres passando por essa jornada e tem 3 países junto. Massa, passamos Sim, dos 100, podemos entrar no tema. isso aí. Gostei da tua tática. Vai lá. Então, na verdade, eu não planejei muita coisa, né? Então deixa eu Deixei começar com uma por. pergunta. Então, Hum. quando tu assistiu aquela live que eu tratei sobre esse tema, o que foi que mais te impactou? Essa questão do compromisso da gente ter inconscientemente de quando a gente casa, né? Me chamou muita atenção que tu falou de quando o outro busca terapia, inconscientemente está traindo o outro porque ele está buscando uma mudança, né? E aí não vai mais ser a pessoa que ele casou. Então isso eu achei muito relevante, sabe? Porque aí, Então, né, a gente acaba travando, muda ou não muda, porque se eu mudar eu não sou mais a pessoa que eu casei, e aí tem que recasar, e então veio tudo isso, foi a parte é, mais incrível. importante Isso aí. as pessoas nunca se dão conta. As pessoas nunca se dão conta que naquele compromisso de casamento existe o compromisso, porque muitas vezes se casa apaixonado, né? Então não percebe que existe um compromisso implícito ali. Quando eu falo sobre isso, é claro que eu não falo sobre algo que as pessoas pensam, porque se pensassem, fariam diferente, talvez. Mas o que acontece? Ah, tem que fixar o tema. O tema é Esqueci. casamento e recasamento, Deixa eu botar tá? no som. Então, o que acontece naquele compromisso? E eu não estou falando que não se deve assumir compromisso. Eu acredito que se deve assumir compromisso. Mas se deve também ter a consciência que naquele compromisso existe uma mensagem implícita de que eu vou permanecer o mesmo e você permanece o mesmo. Porque aquelas promessas, aquelas juras de amor, de que nós vamos ficar juntos na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, seja lá onde for, juntos para morrer até... Para morrer não, né? Mas juntos até morrer. O que não se percebe é que tem implícito nessa promessa, eu vou permanecer igual e, na verdade, um desejo que você permaneça igual. Porque como que eu posso fazer, realmente, gente, como que eu posso fazer um compromisso desse se eu não sei o que a pessoa vai se tornar? Naquele momento eu acho que eu sei quem é aquela pessoa e eu estou assumindo compromisso diante daquilo que eu sei. Quando eu me casei com a Nicole, eu tinha 26 anos, mas eu já conhecia a Nicole desde os 13 anos. Então eu conhecia ela há muito tempo, mas isso não garante nada, né? Eu conheço casais que se casaram depois de 3 meses e ficaram uma vida inteira juntos. Conheço muitos casais que namoraram 10 anos e ficaram casados há alguns meses. Porque o que acontece? Quando eu casei com a Nicole lá atrás, eu achava que eu conhecia ela. Então eu assumi um compromisso com a Nicole que eu conhecia até então. E eu achava, e eu pude falar as palavras que eu falei porque eu estava assumindo um compromisso com aquela Nicole. Com aquela Nicole. Só que aquela era a Nicole de 26 anos. Aquele era o Paulo de 26 anos. Nós tínhamos, se eu fui mudando, ela foi se transformando. A minha situação financeira, a minha situação profissional, a minha situação emocional, a minha maturidade naquela época era quase como um homem diferente. Se a gente vai se transformando ao longo da vida e não refaz esses compromissos, por isso eu acho bastante interessante eu acho bastante interessante se prestar bastante atenção àqueles recompromissos, né? Bodas disso, bodas daquilo outro. Eu acho muito interessante. É uma forma de recasar. Quando primeiro eu estudei, fiz a minha primeira especialização em terapia familiar, eu entrei em contato com um autor que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizia que casamento devia ter prazo de validade.
que a gente devia se comprometer durante um ano com uma pessoa. Porque ao longo desse ano tu ia conhecer coisas novas a respeito dessa pessoa. E aí no final do ano tu decide se tu quer renovar, se tu quer casar de novo, quer manter com essa nova pessoa. E o que que acontece? As pessoas que têm pouca evolução ou pouco autoconhecimento ou têm pouca transformação na sua vida, fica exigindo que o outro seja o mesmo. Fica prendendo, fica segurando, fica como um laço no outro, né? Exigindo que o outro fique igual. E aí, tu sabe muito bem disso, né? Quando a gente acompanha pessoas em processo de desenvolvimento, em processo de transformação, terapia, o que que acontece? Essa pessoa vai se transformando. E aí, muitas vezes, ela se vê numa relação que o outro, ela sente como se o outro estivesse puxando as rédeas, né? E muitas vezes o que que acontece? Quando a pessoa começa a crescer, se desenvolver, a mudar, quem é que normalmente trai na relação? Ele tá embaixo ali. Exato, quem não mudou. Quem não mudou. Porque ele se sente traído pelo desenvolvimento dessa pessoa. Ela foi atrás de terapia, ela foi atrás de uma faculdade nova, foi atrás de cursos de desenvolvimento e está se transformando. Só que aquele compromisso inicial se fez com aquela pessoa do jeito que era antes. E aí faz o quê, né? Se um não quer ir pra frente, o outro quer. E aí? E aí? Ou recasa ou se divorcia. Né? E a grande novidade talvez aqui seja que é possível recasar na mesma relação. E aí eu lembro aquele texto maravilhoso que eu amo do Arnaldo Jabor, né? Ele fala que ele já casou mais 5 vezes, pelo menos, com a mulher dele. E é muito interessante isso. A última vez que a gente estava passando por uma crise bem difícil, assim, eu e a Nicole, e eu resolvi fazer isso, sabe? Eu resolvi não me divorciar dela, mas divorciar daquele cara que eu era. A minha insatisfação era com ela. Mas eu me divorciei do cara que eu era. Eu comecei a implementar várias mudanças na minha vida. Eu conheci o texto do Arnaldo Jabor e aquilo impactou muito. E aí, né, que ele fala, as pessoas se divorciam e perdem 8 quilos, começam a fazer academia, Por que não tu fazer as mudanças que acontecem depois do divórcio dentro do casamento? Não conheço esse texto. Por que tu vai esperar? Eu tenho que te mandar depois, eu te mando. Mas é muito fácil, coloca no Google ali, é muito fácil. Procurar. Muito fácil encontrar. Por que tu não antecipa as mudanças que normalmente vêm depois do divórcio? Quantas pessoas tu já não conheceu que depois de se divorciar perderam 10 quilos, começaram a fazer atividade física e Parece outra pessoa. Né? E aí continua. Se não, por que não fazer isso dentro da relação? Talvez a tua relação esteja em crise porque você é a mesma pessoa que você casou lá 5, 10, 15 anos atrás. Só que você está reclamando do seu cônjuge, você está reclamando da sua mulher, reclamando do seu marido. Compra cueca nova, alguém disse. Não é assim que o homem seduz, não é comprando cueca nova. E aí eu abri uma caixinha de pergunta ali, né? E alguém perguntou, né? Como fazer para não esfriar o sexo? Ótima pergunta. Eu achei interessante também. É isso mesmo. Eu vou falar uma coisa bem clara aqui para todos. Porque tu traz bastante essa questão, né? E tem muitos casais, né? Meu Deus, nos atendimentos a gente vê, né? Não tem mais sexo, não tem mais nada, mas assim, gente, tá aí. O que acontece? Por que tá assim? Olha, o resto da vida, quanto tempo tem ainda, né? Como assim não tem mais sexo? Você ainda considera estar num casamento? Essa é uma boa pergunta, né? Mas respondendo, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte, cara. A gente precisa entender isso, de que ninguém
aguenta. Quer dizer, tem gente que aguenta. Mas vamos pensar assim, 90%, 95%. Eu vou falar de mim. Eu vou fazer a direta. Ninguém aguenta ficar casado com a mesma pessoa pro resto da vida. Essa é a realidade. Ninguém aguenta ficar casado com a mesma pessoa uma vida inteira. Às vezes nem se aguenta mais, né? Imagina. Pô, se a gente é bem sincero, sabe aquela coisa? Sabe quando eu sei que o casamento tá acabando? Sabe? E agora eu vou chocar muita gente que tá aqui ouvindo, tá? Mas é uma coisa muito prática. Não, alguém já caiu a ficha aqui, ó. Concluir que meu casamento é um negócio. Exato. Porque, Vamos lá, trago verdades. porque a questão é a seguinte, se você, tá? Eu nem vou falar porque eu já sei o que ela vai dizer. Eu nem vou reclamar disso, nem vou reclamar dessa cueca em cima da cama, porque vai ser isso, ele é assim mesmo. Sabe? Quando eu já julguei que a outra pessoa... Quando eu sei que a pessoa... Que eu já acho que eu já conheço a outra pessoa, que eu não vou me engajar numa discussão ou numa batalha, seja o que for, entendeu? Quando eu não tenho mais tesão para brigar, eu digo que eu e a minha mulher, a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente fica no meio da semana, cansado pra cacete, a gente fica até 2 horas da manhã brigando. Pelo menos uma vez por mês, às vezes mais, tá? Eu não tô falando só de DR, não, eu tô falando de briga, guardando todo o respeito, os limites do respeito, da integridade psicológica e física do outro, com certeza, tá? Mas se tu não tem esse tesão para se engajar numa discussão, é que tu já chegou a uma conclusão que tu já conhece aquela pessoa. Uhum. Ela vai ser sempre a mesma, sempre igual. E aí o casamento acabou. Essa é a dura realidade. Uhum. Então, voltando para a pergunta. Como manter... Primeira coisa, é preciso sim compreender e se estabelecer bem de cara. É imaturidade tu querer viver o mesmo tesão e a mesma intensidade sexual do namoro, do começo do casamento, sabe? É total imaturidade tu achar que dá para manter aquele mesmo ritmo, até porque quando você olha de verdade, aquele ritmo era muito baseado em querer agradar o outro. À medida que a gente vai criando intimidade, a gente vai ganhando mais, teoricamente, na prática de quem realmente busca o desenvolvimento, à medida que você vai ganhando intimidade, você vai se permitindo ser mais quem você é. Nos teus momentos de não estar afim, nos teus momentos de estar afim. Então, a relação sexual ela vai se transformando ao longo do tempo. Mas quando vocês se encontram para a relação, não tem aquele tesão, não tem aquela troca, sabe? De hora um é que está desejando, outra hora é o outro, que há um equilíbrio disso. Então, realmente significa que um dos dois... Sem problema. Significa que os dois, ou um dos dois, está preso em querer ser a mesma pessoa ou querer que o outro seja a mesma pessoa. Está parado no tempo. E aí é que a relação vai esfriando. Se eu fico pensando... Já voltei, estou aqui. Né? Se eu fico esperando que a relação sexual seja igual como foi lá no começo, como foi no namoro, eu estou caindo naquela primeira armadilha, sabe? Naquela primeira armadilha de estar querendo manter um status, manter uma homeostase, e as coisas tudo igual, acaba, é morte, com certeza. Né? Falta vida, né?
É. Então, existem várias coisas aí na sexualidade, mas uma das coisas é demonstrar desejo. Né? Se eu não me permito estar nesse lugar de quem deseja o outro, então, sabe, desejar, eu falei isso esses dias já no meu Instagram, desejar o outro é se colocar num lugar de vulnerabilidade. E algumas vezes as pessoas, o homem ou a mulher pode se colocar tanto num lugar de vítima, sabe? De vítima, de que o outro nunca quer sexo, ela nunca quer sexo, ela nunca está bem disposta. Ou a mulher ficar pensando, né? Ele nunca comprou uma cueca nova, ele nunca... Está numa posição de vítima, sabe? De vítima. Agora, o desejar significa se expor, se mostrar vulnerável ao outro. Se mostrar vulnerável ao outro, dizer eu desejo você, eu quero você, é um ato de vulnerabilidade, é um ato de abertura. Também de busca, também de uma agressividade natural, né? Uma assertividade. E para nós homens isso é muito importante também. É muito importante ver isso na mulher e é muito importante poder se colocar nessa posição de quem deseja. Mas muitos não têm medo de se tornar vulneráveis. Acho que a palavra principal da visão sistêmica é vulnerabilidade, né? É ser vulnerável, enfim, para todo mundo Isso. aí. A última questão que eu vou falar a respeito disso é a sexualidade, ela é um termômetro da relação. Então, se por exemplo, o que mantém um casal unido? Não é o sexo que mantém o casal unido, claro que não. Né? Alguém me perguntou isso esses dias, de onde tirou essa ideia de que o sexo mantém unido? Não. Mas a sexualidade, ela expressa se existe vida. Né? E o que faz um casamento ter vida? É perspectiva de futuro. É perspectiva de futuro. Em primeiro lugar, o que nos une é, sim, o desejo de ter um futuro. E isso se expressa muitas vezes no ter filhos, né? Ter filho, o filho é o futuro da relação, porque não da relação, mas é o futuro dos dois, né? Digamos assim, porque no filho o homem ou a mulher estão definitivamente e eternamente juntos em cada célula ali no corpo. Ali não existe separação no filho, eles estão juntos para o resto da vida, né? Mas vai muito além disso. Por exemplo, eu e a Nicole já decidimos, a não ser que haja um ato milagroso e tal, as coisas acontecem, né? Mas nós decidimos não ter mais filhos. Mas eu olho para ela e o quanto ela se dedica tanto aos nossos filhos, como o quanto ela se dedica a impactar o mundo, eu vejo que ela está caminhando do meu lado. Sim, vocês estão ali, né? Meu Deus, é lindo de ver. Por mais que ela esteja fazendo o negócio dela, que é muito diferente do meu negócio, sabe? A gente tem um propósito junto de eu vou impactar o máximo de pessoas possível com o conhecimento que eu tenho, e ela faz exatamente a mesma coisa, nesse sentido. Então nós estamos unidos ali. E Paulo, vamos lá. Eu sei, né? Tu sabe que é fazer menos, mas na prática vem muita questão, mas o meu marido não faz. Mas se eu não mandar, ele não faz, né? É bem comum isso. E aí resolve como? Quando não faz mesmo, faz o quê? Deixa virar uma bagunça? Espera, o que acontece? Olha, muitas mulheres precisam passar por essa fase de deixar uma bagunça, sabe? Deixar a louça na pia por uma semana. Eu falo quando tu mostrou aquele balde. Eu achei muito interessante. Eu dou o exemplo do balde. Assim, ó, ela não guarda mais o balde, ela deixa aqui até eu guardar. Assim, é isso, deixa ali. Deixa ali até guardar, exato, cara. Até que o cara se toque, mas muitas mulheres não conseguem aguardar, né? Mas isso é insalubre e tal, tem que ter higiene na casa, isso e aquilo, mas a casa não é só sua.
entendeu? A casa é dele também. Então, ele precisa assumir a responsabilidade. E se você fica fazendo o tempo inteiro, então ele nunca vai assumir a responsabilidade. Ah, mas eu vou ter que deixar a louça suja uma semana. Vai. Um mês, se for necessário. Um mês. Né? Se for necessário, eu acho que é necessário. Tem várias coisas envolvidas. Isso é um tema para uma live em si, né? Mas a Sim. questão é a seguinte, que em relação às tarefas domésticas, né? Eu até fiz um post agora há pouco que eu disse, dividir a tarefa da casa é básico. Sim. É básico para uma boa relação, para se manter uma boa relação. Né? Relação Se de eu- adulto, né? Tu traz muito essa questão, né, Paula? A relação de adulto e a relação de alguém que não tá ali no adulto ainda. Só que é Legal. claro, por exemplo, a Nicole passou por uma transição de carreira, né? Então, o que que aconteceu? Teve um momento onde eu assumi 100% da provisão da casa, ela deu um passo atrás da profissão para começar a construir. Então, nesse período, o que que aconteceu? Eu metia a cabeça no trabalho. Então, é claro que não tenho como dividir 50% das tarefas da casa. Eu faço aquilo dentro das minhas possibilidades, isso precisa ser respeitado também. Uhum. Por exemplo, quando a gente tem uma configuração tradicional, né, do homem provedor e da mulher que se dedica aos filhos e à casa. Isso é muito raro hoje em dia, né? Eu e a Nicole passamos por um período assim. Ainda hoje, ela é aqui, porque ela trabalha de home office e tal, a maior parte do tempo, agora que ela está abrindo, né, que me acompanha sabe, agora que ela está abrindo uma loja, mas, mas o que que acontece? Como ela trabalha em home office, é claro que ela acaba assumindo mais tarefas. E aquilo que eu não posso suprir, eu sei que eu tenho que ter sucesso suficiente financeiro para suprir a minha ausência lá com alguém que eu pago para fazer. Mas tem coisas que vocês sabem muito bem, os homens demoram para se tocar, precisa ter mais maturidade para isso, que tem coisas que nem a diarista, nem a empregada dá conta, que é coisas do dia a dia que tem que se manter, né, e tal. Os homens levam muito tempo para se dar conta, porque a maior parte de nós homens fomos criados num ambiente onde a mãe ou a empregada faziam tudo. Então a gente não via o pai realizando aquelas tarefas. A gente não via um referencial masculino. E como eu falo muito sobre a maturidade masculina, né? A gente não consegue... Existe um nível, sabe? Nós enquanto meninos, nós nos espelhamos de certa forma, mesmo que a mãe eduque a gente a fazer coisas, mas a gente precisa de um referencial masculino que faça. Senão a gente não introjeta. E a gente acaba tentando fazer para agradar a mulher, mas nunca por assumir responsabilidade. E aí a gente faz para agradar a mulher e a gente assume aquela posição de quem ajuda em casa. Que merda, né? Quem ajuda em casa, isso não existe. Quem ajuda em casa. Isso é a postura de um menino. Ah, eu ajudo minha mulher em casa. Isso é a postura de um menino. Ó, tem homem da minha turma por aqui, ó, que massa. Legal. Ó, o Edgar o Wendel diz que pode até adotar medidas mais drásticas em relação a deixar as coisas arrumadas. Deixar as coisas desarrumadas, né, Edgar? É verdade. Uhum. Massa, legal. Ficou claro essa questão das tarefas? Sim, Não? sim. Uhum. Esses dias eu atendi, eu tenho uma menina que minha coach, né? E Uhum. ela tava reclamando disso, das tarefas. E aí ela disse que o marido dela já se ofereceu a pagar uma faxineira. Aí ela assim, não, mas só que ela mora em Londres, né? E lá é muito caro a faxineira. Aí ela assim, não, se é pra pagar isso, eu peguei o dinheiro pra mim. Eu assim, mas meu Deus, e aí como que ela vai cobrar dele? Eu assim, então, tu Não não pode pode cobrar? cobrar dele. Então não cobra dele? E aí fica, ela quer o dinheiro, mas ela quer também cobrar. Eu assim, não, então tá tudo errado, vamos parar tudo, vamos voltar, né, assim. Claro. Então é É. complicado Mas a alinhar maior isso em parte... cada casal aí. A maior parte de nós homens não compreende isso, que é
para as mulheres aqui, tá? Existe um nível de compreensão que vocês têm a respeito da casa que nós não temos, tá? E eu tô falando da maior parte das mulheres, também não é todas. Mas existe um nível de diferenciação entre que nós homens não temos ideia, a gente aprende com o tempo bem devagarzinho, sabe? Que é as tarefas que uma empregada doméstica, que uma funcionária do lar pode fazer e as tarefas que são só do dono e da dona da casa. Cara, para nós homens não existe essa diferença. Sabe? Tu entende do que eu tô falando? Acho que só as mulheres vão entender aqui. Os caras vão achar que eu tô enlouquecendo, que eu sou um feminista. Que eu sou um feminista defendendo as mulheres. Mas não é que eu sou casado há 15 anos, cara. Então eu tenho aprendido essa sutileza entre aquilo que eu consigo pagar uma pessoa para fazer e aquilo que é do dia. Teve um homem aqui que falou assim, ó, a cozinha é comigo. Verdade, é muito legal. Lá em casa a gente tem mais ou menos isso, assim, de que a cozinha é mais minha e a roupa é mais dela. Né? Isso a gente divide mais ou menos assim, tal. Sim. Que são as partes principais, assim, eu acho, que precisam de manutenção assim constante, né? Roupa e cozinha. Aham, e já voltando para essa questão do casamento e recasamento, é assim, né, Paulo, o casamento, né? Uma hora é aqui, uma hora é ali, uma hora se ajeita de um jeito e vão indo, desde que os dois, claro, né, queiram ir fazendo essa... Um dá mais um pouquinho aqui, daqui a pouco desce, daqui a pouco vai. Mas para que a gente possa fazer esse recasamento, é necessário... O que acontece? Um recasamento acontece depois de um divórcio, né? O divórcio é um luto. Eu preciso enlutar aquilo que foi até então. Eu preciso deixar para trás. Como a gente estava falando no começo, não dá para esperar que eu tenha o mesmo tesão, a mesma coisa que tinha lá no namoro. Para casar, eu preciso morrer para o namoro. O namoro precisa acabar. Para eu passar depois, quando eu tenho... Daí tem aquela fase, nem todos os casais têm, mas eu tive, por exemplo, 5 anos onde a gente era só nós dois, depois que veio o Theo. Mas aquela fase de casal sem filhos acabou, morreu. Se eu ficar tentando esperar que qualquer coisa daquilo volte um dia, eu estou ferrado. Esse casamento nunca vai para frente. Então, recasar envolve enlutar o que passou. Como que eu olho para aquilo? Se eu olho com aquela saudade, sabe? Ai, como eu queria ter aquela liberdade de novo que eu tinha de pegar ela e de repente sair para o final de semana em algum lugar, né? E tal, e pegar o carro e ir sozinho. Assim, se eu fico olhando com aquela nostalgia, então eu nunca consigo ir para frente, nunca consigo recasar. E aí eu fico naquela eterna masturbação mental, né, de querer de volta aquilo que eu tive. Isso acaba com não é que acaba com a relação, é que transforma a relação numa tortura. Uma tortura. Imagina, né? O velho precisa morrer para dar luz ao novo. Se eu quero manter Como que tu fez isso aí no teu? Como que foi esse... Disse que tu recasou, levou ela para jantar, recasou e ela nem sabia que estava recasando. Tem vezes que é melhor nem contar, né? Tem vezes que é melhor nem contar. Porque tem vezes que a crise é tua, sabe? Chega que a crise é tua na relação e tu precisa admitir isso, que é você que quer coisas diferentes. Não é? E se você... No momento que você olha para o lado e você vê que a outra pessoa não tem para te oferecer aquilo que tu queres, que tu deseja, tu precisa, como adulto, tomar uma decisão. E é esse o momento do recasamento. E aí é que eu, de vez em quando eu pego e digo, vamos sair para jantar num lugar muito legal, sabe? Porque
eu tô percebendo que aquilo que eu tô pedindo dela, ela não tem para me dar. E aí eu me coloco diante dessa situação. Eu continuo com essa mulher, eu assumo isso, ou então eu divorcio de vez. E eu costumo dizer para as pessoas, não tenha medo de encarar o divórcio. Eu acho que a pessoa que não encara a possibilidade do divórcio não tem vida no casamento. Uhum. E, quantas pessoas na hora que aparece, por exemplo, uma traição, desespera completamente. Como assim? Recentemente, semana passada, retrasada, eu atendi uma mulher já madura, de 55 anos, casada há 30 anos, eu acho, alguma coisa assim que desmoronou completamente quando o marido admitiu a traição e disse, eu não estou feliz, eu quero o divórcio. Né? E desmontou completamente. Eu não estou dizendo que não haja sofrimento aí, claro que tem sofrimento, mas o pedido do divórcio nunca deve chegar como uma surpresa para uma pessoa madura. Porque uma Mesmo pessoa porque não é de um dia para o outro, né, Paulo? A pessoa leva às vezes como se fosse, nossa, do nada resolveu, tipo, não é do nada, né? Não é do nada. E se a pessoa para pensar, ela já vinha percebendo, mas não queria ver. Faz igual criança, né? Quando eu era criança, eu era assim, eu brincava na rua, daqui a pouco quebrava a janela do vizinho e saía correndo. Nada aconteceu, fica quieto, né? Uhum, ninguém vai ver. Muitas pessoas estão casadas assim, né? Não estou vendo, nada está acontecendo. E é claro que ela sabia, mas ela não queria encarar. Então vocês mesmos que estão aqui nessa live hoje, né? Vocês estão aí, de repente, quem está casado, né? Contempla como que seria a vida sozinho, como seria a vida no divórcio. E sabe, tem uma coisa muito errada também na relação e em você, se você contempla a vida do divórcio e acha um desastre, uma tristeza. Se a vida sozinho é uma tristeza, então perceba que você está submetendo o seu parceiro e a sua parceira a viver com isso que é uma tristeza, com você que é uma tristeza. Você é uma tristeza. E olha o peso para o outro, né? E você está submetendo. E você está submetendo essa pessoa ao convívio com essa tristeza que você é. Faça-me um favor, seja honesto com você mesmo, vá procurar ajuda você, em vez de ficar reclamando do outro. Né? Vá procurar a sua transformação. Alguém disse aqui, o divórcio pode ser um livramento. Pode ser sim. Para a pessoa que não pediu divórcio, né? Talvez seja, talvez seja mesmo. Agora que eu entendi, Théo. Teve mais alguma pergunta que surgiu aí? Eu não sei, eu não consegui acompanhar aqui, que era muita gente falando. Tá. A Keila perguntou aqui um negócio interessante. Como não usar de bengala para passar a fase e encarar o momento entre os baixos? Como não usar de bengala? Não sei se tu conseguiu entender direito. Também não entendi muito bem a pergunta. Se tu puder refazer de novo, Keila. A Mara perguntou, quando o casal sabe que acabou e não fala sobre o assunto? Normalmente esse casal tu já nota que isso está acontecendo quando o casal só fala sobre os filhos, só fala sobre o trabalho e não fala sobre o futuro, né? Isso aí tu já percebe que a relação já acabou. É preciso falar sobre o assunto. A maior parte das vezes, a gente não fala sobre o assunto. Deixa eu dar um pensamento aqui até perturbador, até certo ponto. Vocês estão preparados? É quase 10 horas da noite. Mas olha só. Se você não ousa falar sobre algo difícil com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua mulher, muitas vezes é porque internamente você julga que a outra pessoa não vai conseguir lidar com isso.
quantas pessoas eu não atendi que dizem, não, eu não posso falar o que eu realmente sinto, porque senão ela vai... Se eu falar para ela que eu estou sentindo tesão por outra mulher, como que ela vai lidar com isso? Não, ela vai se desestruturar completamente. Se eu falar para ela que eu estou pensando no divórcio, ela vai... Agora, pensa comigo, se eu estou com essa imagem do meu parceiro, de uma parceira, que imagem pequena, eu estou agindo na força da pena. E a pena é o pior sentimento que existe. Eu rebaixei a outra pessoa a tanto que ela não tem condição de lidar com aquilo que... Né? Que pessoa é essa que eu casei que não tem condição de ouvir, de lidar, de absorver? Se vai sofrer, mas e daí? Tu não é responsável pelo sofrimento da outra pessoa. O sofrimento é dela. Cabe a você assumir a responsabilidade por aquilo que você sente, e quando você assume responsabilidade por aquilo que você sente, você comunica isso. Você traz, coloca na mesa. Você discute essas coisas. Uhum. Tinha uma pergunta aqui, peraí. Como identificar esse desequilíbrio da relação, né? Qual desequilíbrio? Eu não sei. De qual que tá falando? Não, ela falou de forma geral, como identificar o desequilíbrio. Ah, tá. Isso a gente já está entrando no campo das constelações também, é da consciência, né? Nas constelações, o Hellinger nos falou que o que mantém um relacionamento é o equilíbrio entre o dar e o tomar. O quanto eu dou nessa relação e o quanto eu recebo. Por exemplo, de carinho, de atenção, o quanto eu dou e o quanto eu recebo. Isso precisa estar em equilíbrio. Quando que eu percebo que não existe equilíbrio? Se eu estou no lugar de quem recebe demais, eu sinto raiva da outra pessoa. Eu sinto um peso, eu me sinto em dívida e eu sinto raiva. Se eu sinto raiva, anotem isso aí. Eu sei que é difícil porque eu estou falando de um tema de uma consciência mais profunda. Mas se eu sinto raiva do meu cônjuge, é porque eu espero coisas dele que ele não tem para me dar. Eu estou ali querendo algo. Eu estou ali tomando. Então o outro concede, e eu fico me sentindo humilhado. Né? Quem se sente humilhado, quem se sente com raiva, é quem tem menos a oferecer. Quem é o tomador ou o receptor. Interiorizado, né? Enquanto que normalmente o outro é o arrogante, sabe? É o arrogante da relação. Assim a gente percebe que existe um desequilíbrio. Uhum. A Keila, eu acho que refez, né? A pergunta dela. Mas teve alguém que perguntou aqui, a amante acaba com o casamento? Nunca! Então, eu queria que tu falasse aquela frase que tu fala lá nos teus stories, mas eu Nunca! também tenho medo que o pessoal se assuste, que tu fala, como é que é? Quem Tem tem lá no YouTube ciúme eu falando. afasta e quem trai quer ficar. Exato. Mas me perguntaram sobre a amante, né? A amante é um grande serviço ao casamento. Mostra o desequilíbrio, né? Claro, eu não... exato. A amante é um grande serviço ao casamento. Claro que eu não estou falando de situações específicas, por exemplo, de um homem ou de uma mulher que tem duas famílias, né? E que oculta uma da outra. Isso é uma situação mais específica. Eu estou falando daquela amante, daquela pessoa que tem um caso e tal, que tem, né, um negócio. Uma hora ou outra, o que acontece? Para a pessoa atenta e... Vou chamar de evoluída, mas não sei se é ela. Mas atenta à consciência vai perceber que a amante, ela está dando algo para esse homem que essa mulher não consegue dar. Agora, não estou dizendo que trair é saudável. Eu não estou dizendo que aquele que trai está fazendo isso de bom coração e o melhor para a sua relação.
Não estou justificando nem inocentando, cada um é responsável. Tá? Vamos olhar para isso com maturidade. Eu estou dizendo, esse cara ou essa mulher que trai, ele também muitas vezes ele está buscando na amante alguém que vá cuidar dele, ele não sente esse cuidado na relação. Mas o cuidado não faz parte da relação de casal. O cuidado faz parte da relação com a mãe. Então, muitas vezes, por exemplo, o cara que trai, que está casado e trai muitas vezes, o que ele está fazendo? Ele está em busca de alguém que o cuida, em busca de uma mãe. Nunca encontra. Não encontrou isso na mulher, é claro, e não vai encontrar em nenhuma amante. Tá? Então, pode ser de uma grande despertar para esse homem, mas também pode ser um grande despertar para essa mulher. Que muitas vezes ela percebe que também ela não está disponível para essa relação. Ela também não sente prazer nessa relação. Ou ela nunca sentiu prazer na vida, ela não teve orgasmo, ela não deseja esse homem. Ela tem uma sexualidade interrompida. E ela não deseja ele como homem, ela deseja ele como pai para os filhos, ela deseja ele como provedor, e ela não está ali como mulher. Então é um sinal de alerta para os dois. É um grande momento de crescimento para os dois, se eles estiverem dispostos a encarar isso como adultos, né? Tô ficando até com calor falando isso. Ô, Paulo, tem uma outra pergunta aqui interessante de como identificar, né, se é o fim ou se é uma baixa, né? Se é um momento de... Cara, não existe aí, não existe futuro pré-determinado. Se você está encarando uma baixa, se você está encarando, está percebendo que existe um distanciamento, essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade para tu dizer, bom, aquilo que a gente teve até aqui, acabou. Eu preciso reconstruir algo. E aí não importa. Vem o recasar que tu fala, né? Exato. Porque a melhor coisa do mundo é tu se dar conta que o casamento acabou. É um grande despertar. É um grande momento de despertar. Se você está fazendo essa pergunta de se é uma baixa, se é o fim da relação, você ainda não mergulhou para dentro da consciência que a gente está falando aqui. A consciência que a gente está falando aqui é dessa de... Se você está enfrentando uma baixa, isso significa que aquilo que vocês viveram até então está chegando a um fim. Basta você, enquanto adulto, decidir se você quer ou não recasar, construir algo novo com essa pessoa ou não. Não existe futuro pré-determinado. E muitas vezes eu falo isso, né, lá no meu Instagram. Alguém me pergunta alguma coisa e eu digo, seu casamento já acabou. Seu casamento já acabou. E alguns não compreendem que eu estou falando que aquilo que vocês viveram até aqui acabou. Por exemplo, quando uma traição se materializa, né? Quando uma traição se materializa, porque a gente trai o tempo inteiro, né? Vamos falar a verdade. Para trair não precisa levar uma pessoa na cama, uma outra pessoa para a cama. Mas quando uma traição se materializa, o casamento que foi até então acabou. Ou vocês constroem uma coisa nova daqui para diante, enlutam o antigo, constroem uma coisa nova juntos, ou sim, uma coisa nova separados. Sim? Faz sentido? Vocês estão percebendo? Porque esse papo aqui é para adulto, cara. Você tem É o que tu sempre fala, né? Relação de adulto, relação de adulto. Aí eu penso, gente, eu acho que todo mundo não é adulto. Tipo, é complicado. A gente fica no sofrimento, na crise, enquanto a gente permanece na criança ferida. Então a gente fica na crise, no sofrimento. Tem algum livro, Paulo, que tu indica
Tem. de relacionamento adulto aí? Olha, eu não tem nenhum que fale especificamente sobre recasamento, mas tem um aqui que eu amo. Eu já falei sobre esse livro várias vezes nas minhas lives. É Amor, a Segunda... Deve estar trocado, né? Mas escreve aqui no comentário para mim. Amor, à Segunda Vista. Uhum. Tá? Do Depois eu Bert. posto a foto dele. Isso, faz isso. Então, amor à segunda vista, com uma outra linguagem, é exatamente isso que ele diz. O primeiro amor precisa acabar. Boa, ó, a Keila deu uma ideia boa ali, ó. Lança um livro, Paulo. Tá? Tem bastante gente me cobrando isso já. Tem alguns livros que eu quero escrever. Tem 2 sobre homens e que já estão em andamento. Tem sobre sexualidade, que está em andamento também. Não, Mas mas esse tema, é ai, não sei, é incrível. isso, o amor à segunda vista eu recomendo. Claro que com uma linguagem um pouco diferente dessa que eu estou falando aqui, porque é um livro de constelação familiar, né? Escrita por Bert Hellinger. Não é nada Augusto Cury, sabe? Nada fácil de ler. É duro, às vezes. Querem que eu leia uma Sim, citação? ele é meio. Ele é Tem que duro. dar uns tapinhas de leve aí. Deixa eu ler um parágrafo aqui que foi duríssimo. É que é duríssimo, quer ver? Ó? Olha, alguns desvalorizam a consumação sexual, considerando-a um instinto ou algo que se opõe ao espírito. Trata-se, porém, do contrário. O espírito frequentemente se opõe ao que há de mais profundo. Nesse sentido, trabalhamos aqui com maior respeito à relação de casal e por aquilo que a mantém coeso. A relação de casal é o que mais nos molda. Somos educados através dela, né? Por causa do pai e a mãe. Nela, renunciamos passo a passo às nossas ilusões. E é exatamente isso, e é exatamente por isso que estamos ligados a algo maior. É disso que se trata a maturidade. Viu por que não é fácil? Eu disse o livro, né? Mas é por isso que eu digo que eu falo sobre maturidade, maturidade, maturidade. A maturidade está na capacidade de se despedir das ilusões. Ah, eu queria que fosse assim. Ah, ele no namoro era de um jeito. Ah, ela fazia isso e isso para mim antes. Sim. Ilusões, ilusões, ilusões que precisam morrer. E maturidade se trata disso. De crescimento em direção a abandonar as ilusões e encarar essa pessoa que eu estou hoje. É uma mulher normal, comum, tão cheia de defeitos e qualidades quanto eu. Um homem comum, cheio de defeitos e E qualidades. parece tão simples, né? É isso que eu tenho. Eu quero continuar ou não? Tipo, parece óbvio, né? Mas não, as pessoas ficam, não, ele era assim, vai mudar. Sim. A maior tortura é essa, não é? Viver na esperança de que o É outro vai mudar. irreal pensar nisso, né? Mas é o que mais acontece. Não sei. Agora, lá no começo da nossa live, né? O natural de uma pessoa, o natural seja que a gente vá mudando. Mas o que eu vou mudar na minha vida não tem nada a ver com a expectativa que a minha mulher tem de que eu mude. Eu costumo repetir isso nos lugares porque eu acho o máximo. Eu achei o máximo, eu fiquei feliz. É meio cruel isso, mas eu fiquei feliz o dia, alguns anos atrás, a minha mulher virou para mim e disse assim: ai, que saudade daquele menino doce que eu casei. Sabe, porque as coisas que eu mudei na minha vida não foram as coisas que ela queria que eu mudasse. Mas é o que mantém o nosso casamento vivo.
Sim. Respira fundo todo mundo. Até eu aqui. Porque se o outro mudasse, se o outro mudasse para ser a pessoa que a gente quer, isso não é mudança, é manipulação. É coisa de criança, né? Alguém pergunta, Paulo, como recomeçar? Eu já falei, é preciso deixar morrer o que foi até então. Esse é o primeiro passo para recomeçar. É acertar tudo que passou. O dar e o tomar. Se a relação até aqui, você percebeu que chegou a fim, porque se materializou, se manifestou uma traição, por exemplo, você também precisa fazer algo para entrar em reparação com ela, se você traiu, por exemplo. E ela precisa fazer algo que te machuque tanto quanto você a machucou. Se trata de um equilíbrio novamente. O equilíbrio não é só nas coisas boas, sabe? Eu dou a carinho e atenção e ela me dá carinho e atenção e assim a gente vai crescendo num romantismo eterno. Não. O dar e o tomar também funciona para aqueles danos causados. Se eu causo um dano para minha mulher e fica por isso mesmo, eu peço perdão, ela me perdoa, a gente não fica equilibrado. Aí eu faço mais alguma coisa e ela me perdoa. E ela me perdoa. Daqui a pouco eu olho para ela e eu vejo ela é uma santa, não é mais uma pessoa. E ninguém aguenta ficar casado com um santo. Um exemplo que eu dou, às vezes, no atendimento, é como se fosse assim, lá no início do casamento teve uma traição e a mulher perdoou, né? Aí chega lá no final, ela passa a vida inteira alfinetando, né? Então fica ele recebendo porque ele tem aquela culpa, né, de ter traído, e ela com crédito, ele com débito, ela com crédito, fica a vida inteira em conta-gotas, alfinetando, alfinetando, até ficar velhinho, porque ela não se vingou lá se vingou, né? Não é essa palavra, mas enfim, lá Isso no não é um início, né? casamento, é uma tortura. É É uma uma tortura. tortura. Porque ela não fez nada lá no início, né, para equilibrar, Ela quis e ficar aí fica. boa de quem perdoa, né? Ela quis Uhum. ficar de inocente. E o inocente, e é interessante na perspectiva sistêmica, já está finalizando, né? Mas 3 minutos. na 2 e meio. perspectiva sistêmica, O Hellinger algo. mostra algo bem duro, que é quando eu não reparo, quando eu não saio desse lugar de inocência e faço algo que também causa mal ao outro para que se restabeleça o equilíbrio, eu jogo esse destino e responsabilidade para a próxima geração. E isso chega na próxima geração ainda para ser resolvido. E de forma Gente, mais... resolvam agora. Como diz a minha amiga, não joga batata quente pro próximo. Cuida da tua batata quente, né? Porque senão o outro não tem nada a ver com isso, né? Vamos resolver aí. Tem as constelações para ajudar. E é isso, né, Paulo? 1 minuto e 40. eu acho que Muito agradecida. eu também quero agradecer muito. Eu estou louco para ver, porque eu estou na expectativa que virem Ah, essas coisas. é! Eu acho Ele, que gente, durante a vocês vão live lá seguir ele, porque ele estava em quase 10 mil pessoas. E agora já tá, com certeza, já vai pular aí. tem aquele Vocês sigam ele sobe lá. e desce, assim, né? Tem aquele sobe e desce. Eu cheguei a 9.998, daí deu a caidinha, agora vai virar, eu tenho Eu vi, certeza. porque tu falou, eu fui lá, comprei o CI, já vai chegar e baixou esse ai, meu Deus. Não, mas depois da live já vai subir. Porque eu sei, porque eu estava nessa expectativa também quando eu fiz os meus 10 mil. E estou muito feliz, muito mesmo. Estava bem ansiosa por essa live. Eu vejo que o pessoal gostou muito. Tá, meu povo aqui tá Que que tá bom. atacado. E muita gente já te seguia também, porque eu posto o tempo todo tu lá no meu Insta, no meu story, né? Que bom. E gente, mas quem não segue ainda, faz favor, sério, sério, não tem palavras. Vão lá e acompanha as stories diariamente, que vale a pena. Muitas Quinta-feira eu vou fichas que fazer uma caem. live pelo Instituto Hiperroxo e o Paulo Pimon sobre desejo e prazer, tá? Eu vou focar nesses dois aspectos da sexualidade. Quinta-feira às 8 da noite.
Então tá, Paulo. Muito obrigada de coração. A gente se fala aí, marca uma próxima. Obrigada, tá? Até Adorei mais. também, obrigado. Tchau, tchau. Beijo, tchau.